uma alegria, né, para nós, aqui da Fundação Logosófica, recebê-los, né, para uma atividade pública. Com certeza, todos aqui convidados fizeram um esforço, né, tiveram que conciliar em algum momento, né, para estarem aqui, e eu espero corresponder, né, a esse esforço, né? Pelo menos é isso que nós planejamos, né, Isa? O nosso grande objetivo aqui é trazer um pouco da nossa trajetória, um pouco daquilo que nós estamos experimentando. A logosofia traz benefícios também no campo familiar, na convivência, no ambiente social, né? São muitos aspectos também na parte do individual, espiritual, enfim. É um tema que, com certeza, demandaria muitas horas, né, Isa? Para a gente trazer assim, tanto de aspecto, tanto de conhecimento logosófico que pode ajudar, né, no encaminhamento. Mas nós fizemos esse esforço de selecionar alguns pontos, né? Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Wagner Patrus, eu tenho 57 anos, casado, 2 filhas, já jovens de 28 e 25 anos. Eu formei em administração de empresas. Desde adolescente, eu já tinha essa projeção para essa área, né? Na administração de empresas. Queria também fazer o bem, né? 14 anos, 15 anos, eu tinha isso muito claro, né? De fazer o bem, de alguma forma, fazer o bem. Esse é um aspecto que ficou marcado ali aos 14 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu passei na faculdade de administração para o 2º semestre. Eu não sei, hoje já não tem isso mais, né? Mas eu passei para entrar no 2º semestre. Então, fiquei um semestre com o tempo bem assim disponível. E aí, naquele semestre, eu tive a oportunidade, falei, não vou perder tempo. Já tive que buscar um estágio, né, fazer algo, né, fui buscar lá eu queria ser office boy, né, do banco, né? Falei, vou pedir lá, tinha um tio que era diretor do banco, aí ele falou, não tem como entrar como office boy, mas você pode fazer o seguinte, tem um curso aqui que nós vamos dar para alguns funcionários do banco, você pode entrar lá como estágio. E aí eu fiz esse estágio, que era um estágio na área de tecnologia, não conhecia basicamente nada, né, porque tinha acabado de sair do ensino médio. E desse momento despertou realmente essa possibilidade de desenvolver algo dentro da área de tecnologia. Então, hoje, naquela época, com 18 anos, eu fiz administração de empresa, mas já voltado para o campo da ciência, né, da tecnologia. Só rapidamente, contando um pouquinho de lá para cá, né, o que ocorreu? Esse campo foi um campo que, para mim, estava nascendo, isso era em 1986, imagina, a informática estava começando, a microinformática, né? E aí eu resolvi, com 19 anos, montar a minha primeira empresa, né, antes mesmo de formar. E, com certeza, foi assim, uma experiência mais difícil, né, porque sem conhecimento técnico, né, não tinha formato, e ainda inexperiente, muito novo, né, vivia as lutas dessa opção. Mas com a logosofia, né, eu já tinha ingressado, foi em 86 eu ingressei também na fundação, e um dos primeiros conhecimentos que eu aprendi aqui, que era, eu não queria pôr a vida dentro dos problemas, eu precisava pegar o contrário, fazer com que esses problemas que eu estava vivendo naquela época, né, eles não ficassem maior do que a minha própria vida. E aí eu consegui superar os problemas. Eu quase quebrei, né? Não tinha muita opção naquela época de recurso financeiro, né? Mas consegui superar com serenidade, né? Fui avançando. Uma das experiências que eu recordo é que meu pai falava assim comigo,
importante é que você tem que aprender com esses erros, né? E realmente, na logosofia, esses erros que eu vivi lá, eu aprendi aqui que eu tinha que extrair o elemento que faltou. E a cada elemento que eu aprendi ali com aquelas erros, eu já falava assim, esse aqui eu não vou errar de novo. Hoje a gente fala isso muito, né? Mas naquela época já foi um elemento também para a minha vida. Depois eu acabei, isso foi em Minas Gerais, quando deu em 95, eu tive a oportunidade de prestar serviço aqui em Goiânia, em Anápolis, para atacadistas, e aí nós continuamos a empresa, ampliamos a empresa para o Goiás. Aí do Goiás foi para o Norte, Nordeste, aí foi crescendo nessa parte de oportunidades, né? E a gente hoje atua, então, no segmento de desenvolvimento de software para o atacar distribuidor. Isso. Boa noite. Meu nome é Isabela, eu tenho 25 anos e eu também me graduei em administração de empresas. E desde a faculdade eu tive a oportunidade de começar a trabalhar como estagiária. E eu também sou estudante de logosofia. E eu tive também a grata oportunidade de estudar no Colégio Logosófico daqui de Goiânia. E aí eu passei por todas as áreas de menor. E eu também gostaria de manifestar a minha alegria de poder compartilhar um pouquinho dos meus estudos e das minhas experiências na atividade de hoje. E eu queria perguntar quem que está vindo pela primeira vez aqui na Fundação Logosófica para uma atividade. Então, rapidamente, né, eu vou trazer aqui para vocês, né, o que é a logosofia? É uma ciência. Essa ciência, ela me permite estudar, aprender vários conhecimentos sobre a vida. Aqui nós estudamos desde do Criador, de Deus, a criação, começando com a parte que mais próxima da criação eu estou, né, que sou eu mesmo, e aí eu vou conhecendo também a minha realidade interna, aprendo a conhecer as minhas virtudes, os meus valores internos, aprendo também a identificar algumas debilidades, algumas deficiências, e isso tudo faz com que cada estudante de logosofia possa realizar o que a logosofia ensina, que é um processo de evolução consciente. A fundação, ela tem uma estrutura, depois eu vou falar, mas aqui são alguns objetivos, não vou ler todos, né, do conhecimento logosófico. Primeiro é esse, de realizar esse processo de evolução consciente, na medida que eu vou identificando essas virtudes e valorizando, né, desenvolvendo. E também vou identificando aqueles pontos fracos, aquelas debilidades, aquelas deficiências que eu tenho dentro de mim e que eu posso superar, eu faço esse primeiro item aí, que é o processo de evolução consciente. Então, a partir desse conhecimento de si mesmo. Um outro objetivo do conhecimento logosófico, nós vamos falar muito aqui, conhecer o mundo mental. Muito importante, nós vamos tratar muito desse tema em relação ao empreendedorismo. E, naturalmente, né, está diretamente ligado com essa edificação de uma nova vida, com essa possibilidade de forjar, construir o seu próprio destino. E, por último, que eu penso que empreender, né, está muito relacionado com a função de pensar e de realizar. Para nós, aqui, é algo que é muito importante, né? Não ficar só na teoria, né? O empreendedor, ele tem que ter essa capacidade de pensar, de projetar e também de materializar aquilo que está na sua mente, naquilo que ele está pensando, projetando, planejando. Então, esses são alguns objetivos do conhecimento logosófico e a Fundação Logosófica. Rico, obrigado. Está espalhada no Brasil, são aproximadamente quase 90 e poucas unidades, né? Aqui em Goiânia nós temos 2. O mais importante é que nessa escola, hoje aqui nessa estrutura, nesse prédio, nós temos onde os estudantes estudam, né? As reuniões,
E também, no prédio anexo, nós temos o Colégio Logosófico. Nós estudamos, e é o que eu gostaria assim, de mais chamar a atenção, de uma forma onde há um ambiente assim, de muito respeito, de afeto, ou seja, nós não fazemos debate, nós temos aqui cultivado e praticado o intercâmbio, onde cada um pode trazer a sua experiência daquilo que está compreendendo sobre aquele tema, e um vai completando a imagem daquilo que nós estamos querendo alcançar. Então, é dessa forma, né? Se eu apresentar esse mesmo objeto para vocês, eu vou falar que tem um botão, que tem um desenho, alguém vai falar, não, mas eu não estou vendo essa parte, né? Então, com o outro ângulo, cada um vai trazendo a sua experiência, né? E aí eu vou podendo aprender sem sofrer, né? Que eu vou aprendendo com a experiência do outro, ele vai compartilhando comigo e eu vou compartilhar também as minhas compreensões. González Pecotti é o criador da logosofia, um argentino, e ele deixou muitos livros, todos eles estão gratuitos, pode baixar no download do site. Nós temos também, quem quiser o livro físico, o site da editora Logosófica, que pode ser comprado. Mas eles todos estão em download disponível. Bom, então vamos à nossa parte. Se depois vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre essa ciência, a gente pode no final falar um pouquinho. Eu acho que nós vamos ter um tempo, vou tentar, né, ter um tempo para perguntas. Bom, o primeiro ponto do tema de empreender, para mim, é essa imagem aí, né, que eu já acabei de falar. E se nós pensarmos, o empreendedor é justamente esse, né, que tem a capacidade, né, de realizar tudo aquilo que está primeiro na sua própria mente. Essa imagem simples, mas para mim ela é muito forte, né, que nem sempre todos conseguem realizar entender isso, né? Esse prédio, por exemplo, antes dele existir, ele existiu na mente do arquiteto, né, que fez o projeto. O ar-condicionado, antes de existir, alguém projetou, pensou, e tudo que nós temos, né, se nós pensarmos, nasce na mente. As nossas palavras, os nossos atos são oriundos daquilo que está dentro da nossa mente. E aí nós já começamos a falar um pouco sobre assim, o empreendedor, né, a importância que o empreendedor tem que dar justamente a conhecer esse mundo interno que está dentro de si, porque se as palavras e os atos dependem do que está na sua mente, se ele muda os pensamentos, ele muda a sua ação, ele muda a sua conduta, ele muda a sua forma de falar e a sua forma de realizar. Então tem essa... Eu fiquei em pé aqui porque eu tenho que ler aqui essa... Capacitação progressiva do homem por meio do cultivo de sua inteligência faz com que seu tempo adquira um valor cada vez maior a respeito de todas as obras que empreenda e de todos os esforços que realize. Então, o conceito da logosofia para ampliar essa capacidade da inteligência, isso se amplia... Como é que eu amplio a minha capacidade da inteligência? Você não pode não, né? Conhecimentos, né? Com certeza o que enriquece a nossa inteligência são os conhecimentos. E o que amplia o meu tempo? Por que alguns têm... Eu observo assim, aquele ser ali tem uma capacidade, parece que o dia dele tem mais de 24 horas. Não acontece isso? Às vezes você vê seres que realizam, não é possível que ele dê conta de realizar aquilo tudo. Por quê? Organização. O que mais? Planejamento. Como? Eficiência. Aí eu vou voltar na palavrinha, né? Conhecimento, né? Se nós observarmos, né, esse tempo físico, todos nós temos o mesmo tempo físico, 24 horas, mas o tempo mental ele é relativo.
na medida que eu tenho mais conhecimento, eu faço em menos tempo. Isso é importante demais, porque se eu faço em menos tempo, eu ganho vida, né? Então, o empreendedor, para mim, é esse que sabe, né, cultivar a sua inteligência e administrar o seu tempo. Mas vamos devagarzinho, né, Isa? Começa aí. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam. Gente, eu vou ficar sentadinha porque eu não tenho toda essa desenvoltura, tá? Eu ainda vou conquistar. E aí, para a gente esquentar os motores, com o tema da nossa atividade de hoje, eu queria fazer um exercício. Eu queria que vocês imaginassem... Isso vai dar certo. Tomara. Eu queria que vocês imaginassem que vocês fossem escolhidos para liderar e empreender um projeto grande. E como é um grande projeto, vocês não vão conseguir fazer sozinhos. Então, vocês vão precisar de ajuda. E aí, então, você vai precisar liderar pessoas, equipe, que possam até representar vocês em alguma reunião, caso necessário. Nesse projeto, você vai ter que liderar pessoas, equipes, vão ter que cumprir metas e objetivos. Então, eu gostaria de saber quais os valores que vocês consideram importantíssimos para esses colaboradores que vocês vão contratar para realizar esse projeto, empreender esse projeto com vocês. Pode ler ali no QR Code e responder. Mas está aparecendo aqui muito a palavra conhecimento, disciplina, organização, honestidade, determinação, confiança, esforço, valentia. Tá dando para ver. Vocês estão vendo aí? Generosidade, respeito, paciência, coragem, constância, criatividade, determinação, persistência, otimismo. Isso tudo, quem tiver isso aqui é um ser perfeito, né? Né? Estaria muito bem, acho que daria. Trabalho em equipe também, importante. Transparência. E aonde será que eu aprendo a cultivar todos esses valores? Onde será que eu aprendo a cultivar esses valores? Se a gente está dizendo que é importante na hora de contratar essa pessoa, aonde que é que eu vou aprender sobre como ser, né, mais respeitoso, mais generoso, mais determinado, mais confiante em mim mesmo, né, mais paciente, enfim. Deixa eu passar. O pai da administração, né, Peter Drucker, ele tem essa frase que eu gosto sempre de recordar, né, que as pessoas são contratadas pelo seu currículo, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Olha como isso é importante. Então, o problema não está especificamente, muitas vezes, na parte do conhecimento técnico, né? A gente tem na ciência, da gestão de pessoas, em todos, né, vários campos da ciência, a gente vê a ferramenta do chá, né, que é conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Justamente para identificar aquilo que eu preciso desenvolver dentro de mim. E dentro dessa gestão de pessoas, a gente observa o seguinte, que no chá, a parte do conhecimento e habilidade, ela está diretamente ligada a um conhecimento técnico, a nossa formação técnica. E quando a gente vai para atitudes, né, essa parte é a que realmente, grande parte das virtudes e dos valores que nós elegemos ali na pergunta, está muito relacionado com a nossa formação comportamental, né? Com a nossa formação humana. E aonde que eu aprendo esses conhecimentos? Se eu não os tenho já desde criança, né? Onde que eu vou aprender? Então, esse é o ponto que a logosofia tem me ajudado muito, né? A identificar, a partir do conhecimento de si mesmo, aspectos que eu possa superar na minha própria vida para ter as atitudes, né? Como eu disse, oriundas, né, dos
do conhecimento que eu tenho da minha mente. Então, vamos avançar. E algo que eu aprendi, que mudou muito o meu pensar e fazer, foi sobre esse conhecimento, né, da lei de herança. Eu tenho compreendido que o ser ela é uma sucessão de seres. Eu sou hoje o que eu fui capaz de realizar ontem. E serei amanhã o que eu for capaz de realizar hoje. Então, tudo está interligado. O passado, o presente e o futuro. Então, eu não posso plantar batata e esperar que eu vou colher mandioca, né? Com esse novo conceito, eu compreendi que sou eu quem vou construindo esse meu futuro, né? Consequentemente, o meu destino. Então, eu preciso conquistar. Se eu quero conquistar algo no meu futuro, eu não posso ficar à mercê dos acontecimentos. Ficar esperando ali, sentado no sofá, achando que algum momento vai cair no meu colo, né? Então, eu preciso estar em constante movimento em busca desse meu grande objetivo superior de vida. Por exemplo, na empresa, se eu não cuidar do meu produto, se eu não cuidar do meu cliente, se eu não cuidar dos meus colaboradores, o que vai acontecer com essa empresa? Pensa os resultados negativos que eu vou colher lá no futuro. Vou perder cliente, que aí o cliente vai parar de me indicar. Então, consequentemente, vai interferir no meu faturamento. E aí vai desencadear um monte de resultados negativos, né? Resultados ruins. Mas e se eu olhar para o meu produto, olhando sempre, buscando a inovação e a evolução dele? Buscar evoluir, sempre ter um NPS bom, né? Que é a satisfação do meu cliente. E ter a satisfação dos meus colaboradores. Me importar com o meu cliente. Eu não tenho dúvida que essa empresa vai colher bons resultados no futuro. E é a mesma coisa no meu mundo interno. Se eu sei que eu tenho uma certa deficiência, por que eu vou deixar ela comandar a minha vida? Por que eu vou deixar ela dominar a minha mente? Mas se eu, todo dia, cada dia um pouquinho, e enfraquecendo essa deficiência, criando essas defesas mentais, olha que interessante, eu posso até ganhar uma virtude com isso. E isso é o que mais me encanta aqui na logosofia. Saber que eu posso mudar, que eu posso evoluir. Não é que eu nasci assim, que eu tenho que morrer assim. Tanto que o autor da logosofia, né, fala que todo mundo tem a capacidade de aprender e mudar as suas deficiências. Só depende de mim. Dentro desse aspecto, né, que nada, não existe, né, essa desconexão do passado, do presente e do futuro. Está tudo interligado. Né? Eu sou hoje o que fui capaz de realizar ontem e serei amanhã o que eu for capaz de realizar hoje. Isso não, eu tenho que estar com isso muito claro. Quando jovem, eu pensando como empreendedor, né, eu tinha aquela visão, aquele conceito, né, de que o sucesso profissional e econômico era o que iria me dar a felicidade, a verdadeira felicidade. Era aquilo que eu considerava que seria o grande objetivo da minha vida. Mas aí eu tive a oportunidade de observar os meus tios, que eram bem mais velhos que a minha mãe. Minha mãe teve 16 irmãos, 15 irmãos, mas ela 16. E os mais velhos já estavam com uma condição nesse campo profissional, um êxito, né, também no campo econômico, mas mesmo assim eu observei neles um certo desalento, né, depois no final ali, né, da vida, vendo que havia conquistado muito nesse campo profissional, mas às vezes com algumas dificuldades, né, de convivência, algumas dificuldades no relacionamento, enfim. Então, é muito importante, porque quando eu não tenho esse conceito do empreendedor que tem a visão mais ampla, de um objetivo mais amplo, se eu ficar com essa visão apenas do ganho financeiro, apenas desse sucesso profissional, com certeza eu estarei limitando a minha vida. A Isa tem uma imagem, né, Isa? Deixa eu passar aqui. Essa. Eu sinto que essa imagem ela é muito importante, porque
é o equilíbrio entre todos os campos da vida. Aqui a gente colocou alguns exemplos, né? O lazer, o espírito, dinheiro, amigos, profissão, esporte, família. Cada pratinho desse representa um campo da vida. E o equilibrista representa cada um de nós. E eu aprendi que para eu alcançar esse meu objetivo de vida, eu não posso dar atenção somente em um pratinho, igual o Wagner, né, estava comentando. Eu tenho que dar movimento para vários campos da minha vida ao mesmo tempo, criando essa harmonia integral entre os pratos, entre os campos da minha vida. Porque se eu der atenção para um prato mais que o outro, eu vou criar um desequilíbrio. E eu observo que muitas pessoas colocam a realização profissional como objetivo de vida, porém esquecem que o campo profissional ele é um meio para conquistar o meu objetivo superior de vida. E o autor da Logosofia, ele nos ensina que existem pessoas que passam a vida dedicadas ao culto de um valor. Por exemplo, o campo profissional. E quando envelhecem, se dão conta que esse não era o único, nem o melhor, nem o maior, nem o que mais lhe convinha. E que ao mesmo tempo que prestavam culto a esse valor, eles podiam ter feito muito mais com os outros, consagrando a seu cultivo idêntico empenho, constância e entusiasmo. Então, muitos sabem disso, mas ao se envolverem a esse campo, né, sem essa consciência do equilíbrio, acabam desequilibrando e se desviando do seu propósito principal. O campo profissional, né, ele realmente tende a ter mais um espaço ali na vida das pessoas. Estão prejudicando outros campos que são tão importantes quanto, como o campo familiar, o social, o campo espiritual. E o triunfo do empreendedor está em ampliar gradativamente a minha capacidade de movimentar todos esses pratinhos ao mesmo tempo. E como jovem, eu observo que muitas vezes vem aquele pensamento assim, eu sou nova, então é agora que eu tenho que me dedicar 100% ao campo profissional. E aí depois que tiver tudo bem, ganho ali, estabilizada, aí eu cuido de outro pratinho. Mas eu tenho aprendido que não é assim. Que eu não posso tratar só de um aspecto da vida e depois de um outro. Esse é o grande desafio. Atender movimentando todos os campos da vida ao mesmo tempo. O artista é esse mesmo, né? Aquele que ficar só com um, às vezes, né, é mais fácil, mas você ter a condição de manter todos em movimento. Eu vivi, depois que eu abri a empresa, uns 8 anos depois, mais ou menos, 8, 10 anos que eu abri, eu vivi exatamente essa realidade do desequilíbrio. Porque o campo profissional ele vai tomando um espaço na mente, né? E a gente até brinca aqui que podemos chamar de profissionalite, né? Que é a inflamação do pensamento da profissão. Ele vai ocupando assim, todos os espaços. E eu tive uma fase que eu vivi essa realidade, onde a família ficou muito, muito, muito prejudicada, né? Amigos nem se fala, até a saúde física, enfim. E ao contrário do que muitos às vezes pensam, né? Que às vezes o resultado seria um resultado econômico, financeiro melhor. No meu caso, não aconteceu isso. Pelo contrário, né? Eu observei que eu estava trabalhando muito, sábado, às vezes até domingo, noites, madrugadas, né? Porque esse negócio de tecnologia, né? Tem que funcionar em horários que o comércio não está aberto. Então, muito esforço, muita luta, e o resultado nem tão positivo nesse campo, e pior ainda nos demais. Então, foi quando eu comecei a observar que eu tinha que, vamos dizer assim, bloquear ou deixar de aceitar outras oportunidades, né? E eu só aceitaria se eu tivesse condição de também de dar atenção, uma atenção maior à minha família, à minha saúde, aos amigos, enfim, porque aí isso não iria aumentar o meu desequilíbrio. Uma vez que eu parei de aumentar o desequilíbrio entre esses dois campos, eu consegui ter resultados melhores, inclusive na parte financeira,
e tudo mais. Então, é importante para os jovens, né? Aliás, o próximo slide fala justamente para a juventude. Esse foi um conhecimento logosófico que eu aprendi nesse livro. Foi um dos primeiros, quando eu tomei contato aqui com a logosofia, né? Essa realidade, né, que a juventude pode, né, e deve, né, cultivar a seriedade, né, em plena juventude. Isso permitirá mais tarde desfrutar dessa sã alegria que se sente quando conseguiu vencer a tempo os pensamentos que distorcem o caminho da vida. Primeiro, sabe, quando eu leio isso aqui, eu faço a referência daquele ditado, né? Sabe aquele, quem ri por último, ri melhor? Você já ouviu falar? Para mim, é a prática desse conhecimento aqui, né? Para o jovem, né? Eu vivi isso. Quando, como eu disse, comecei a empresa muito cedo, responsabilidade e uma série de coisas, acabei tendo que abrir mão de muitas possibilidades ali na juventude mesmo, na faculdade. Então, enquanto meus colegas estavam em carnaval, viagem, férias, né, festa, isso não foi uma nem duas, foram muitas as vezes, né, que eu me vi tendo que atender a empresa, né, e abrindo mão ali, né, daquilo que naquele momento do lazer, etc. Né? Claro que tem que ter um certo equilíbrio, não é para ficar 100%, então, mas foi necessário depois eu voltar logo ao equilíbrio. Isso. Engraçado que parece que eu vivi a mesma coisa, assim, anos depois. Quando eu entrei na faculdade, né, como eu disse, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar como estagiária no período da tarde. E eu amava ir para a empresa. Eu me identifiquei muito com as minhas atividades, né, que eu escolhi. E eu realmente estava bem feliz. Mas não era tão fácil assim todos os dias, né? Porque tinha algumas vezes, ainda mais na sexta-feira, que a aula acabava às 10h30 da manhã. E aí ver todos os amigos saindo para o bar, indo para as festas de calorada, e eu não podia ir. Então, isso me deixava um pouco frustrada. E aí eu tinha que ir para a empresa, né, cumprir o meu compromisso e as minhas responsabilidades. E aí, às vezes, eu reagia. Aí vinha aquele pensamento, eu sou muito nova, eu também preciso me divertir. E aí, com os estudos que eu estava realizando naquela época, eu fui percebendo que eu deveria hierarquizar naquele momento o que era mais importante. A formação e a minha capacitação do meu ser profissional. Mas, claro, que depois eu poderia sair com as amigas, né, equilibrando todos esses campos. E aí, com essa atitude, eu fui demonstrando para os meus colegas de trabalho e para os meus superiores que eu era responsável. E que eu não ia deixar as minhas responsabilidades para ninguém fazer. Que eu não ia deixar ninguém na mão. E hoje eu colho frutos dessas decisões do passado. Eu conquistei mais responsabilidades dentro da empresa e também conquistei a flexibilidade de horário, pois eles sabem que eu vou cumprir com as minhas atividades. Vou trazer mais um conceito que eu considero importantíssimo para o empreendedor, né, já ir tomando contato com essa grande realidade que a logosofia nos apresenta, né? Que a vida é um espelho onde se reflete o que o ser pensa e faz, já falei um pouco sobre isso, ou que os pensamentos próprios ou alheios o levam a fazer. Muitas vezes, né, eu tenho um propósito, um bom propósito, tenho bons pensamentos, boas ideias, mas não consigo realizá-las. Será por quê? Mas, né, vou dar um exemplo comigo, né, que é muito... Eu dou esse exemplo da dieta, né? Vou no médico, vou na nutricionista, faz o plano, cadê a gente vê lá, faz o plano, faz todas as contas, quantas calorias e tudo, mas a realidade depois eu não consigo implementar, não consigo. Mas será por que eu não consigo? Né? Por causa daquela parte ali, ó, a segunda parte, ó, dos pensamentos próprios ou alheios. Né? Muitas vezes eu tenho dentro de mim alguns pensamentos que a logosofia conceitua os pensamentos como entidades autônomas, né, que têm vida própria,
Assim como o coração, né, eles funcionam independente da minha vontade, e eles estão atuando na minha mente. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Um pensamento que poderia ser prejudicial para o empreendedor. Exemplo. Por exemplo, pessimismo, que é um pensamento, esse é um pensamento quase que assassino, né? Se qualquer ideia que o empreendedor quer realizar, um projeto que ele quer realizar, se tiver um pensamento, não, você não vai conseguir realizar isso não. E se acontecer isso, se acontecer assim, se acontecer, isso aqui é difícil, é muito trabalhoso, né? São os pensamentos, né, que geralmente, né, pensamento de soberba, né, que eu já sei tudo, né? O empreendedor que pensa que tem esse tipo de pensamento é muito prejudicial, porque ele para de escutar, né? Para de ouvir, né? Os demais, né? Ele considera que ele não precisa aprender nada, e é justamente o contrário. Às vezes nós temos também pensamentos da vaidade, né? O ser considera que é mais do que ele realmente de fato é. Olha como isso é ruim, né? Ou pior ainda, né, tem o vaidoso que considera que ele ainda é melhor do que os demais, né, que ainda é muito ruim, né? Então isso tudo é muito prejudicial, né, para a própria vida e para o campo, no caso que nós estamos falando, profissional. Aí agora, Isa, nós vamos ter que dar uma... porque eu quero deixar um tempinho, né, para as perguntas. O que a gente vai selecionar aí? Você quer falar um pouquinho sobre esses pensamentos? Podemos. Então, pode trazer o primeiro da paciência. Eu trouxe esse ponto. Um dos pensamentos que eu vejo que nós temos que cultivar enquanto empreendedores, eu trouxe até mais rápido, é justamente esse da paciência e da tolerância, né? Tão importante, agora falando para os jovens também, né? Não pretender resultados imediatos, né? Tantos que a gente está lá com vários jovens, às vezes começa a desenvolver um projeto, começa a aprender, está começando a colher o fruto daquele trabalho, daqueles projetos, daquela carreira que ele está trilhando, e aí não quer esperar o fruto amadurecer e já muda de atividade, muda de empresa, muda de cidade, aí muda completamente o rumo da carreira, né? E às vezes aquele esforço fica perdido, né? Um passo maior que a perna, né? Isso para o empreendedor é muito ruim, né? Assumir compromissos que o ser do futuro, lembra da lei de herança, né? O ser do futuro vai ter que pagar, né? Isso é muito ruim porque vai comprometer o ser do futuro, né? Evitar essa pressa, né? Tudo para ontem, e não pretender também ganhar antes de trabalhar. Esse pensamento é um pensamento que prejudica muito, né? Principalmente, né, quem está iniciando a sua carreira profissional, né? Que o principal aspecto é justamente a aquisição do conhecimento, a experiência, e às vezes ele já quer ter o resultado, já quer sentar na janelinha, como se diz, né? Então, tem todo um trabalho que precisa ter esse cultivo da paciência. E da tolerância também, que nós falamos aqui do trabalho em equipe, né? Saber trabalhar em equipe é muito importante. E aí, o erro, né? Conviver com às vezes, o erro do outro é muito importante, né? Você ser tolerante com o erro do outro, porque pela lei da correspondência, quando você errar, que certamente vai acontecer, ele também vai ser tolerante para com você, né? Vamos pular para a generosidade. Pulo. Vocês já pensaram que essa virtude, por que ela é tão importante para o empreendedor? A generosidade? Essa virtude da generosidade, ela colabora para combater o egoísmo. Vocês já pararam para pensar nisso? Nessa experiência, que eu não contei, que eu tive que pular. E quando você vislumbra um cargo maior, né? Aonde você está, você precisa ensinar para alguma outra pessoa, para essa outra pessoa entrar no seu lugar, né?
Então, você precisa ensinar essa generosidade de compartilhar, né, esses conhecimentos. E se eu pensar que só eu tenho aquele conhecimento, que eu não vou conseguir, que só eu tenho aquele conhecimento, eu não vou conseguir chegar no meu objetivo que eu tracei, né? E esse aspecto de compartilhar o conhecimento, eu penso que ele é muito interessante. Porque alguns anos atrás eu tive a oportunidade de abrir um negócio, um ramo completamente diferente do ramo da minha família. Mas era um ramo que já me chamava muita atenção e que eu ainda tenho um anelo de empreender na área. E aí, quando essa oportunidade bateu na porta, eu não pensei duas vezes, fui logo nos meus pais para contar sobre essa ideia. E aí, nesse momento, eu já nem deixei o temor ou a vergonha passar ali na minha mente, que, assim, o que eles vão pensar de mim? Será que eles vão querer me ajudar, colaborar comigo? Será que eles vão compartilhar alguma coisa? Nem deixei esse pensamento passar na minha mente. Bom, meus pais já sabendo que eu tinha esse anelo, né, de empreender na área fitness, eles me incentivaram a ir atrás de mais informações e solicitaram que eu fizesse um plano de viabilidade do negócio. Então, eu fiz. Concluí o plano de viabilidade, peguei todas as informações, quantos sócios seriam, valores de pesquisa para fazer uma pesquisa de mercado, se tinha como fazer uma pesquisa de mercado na área, enfim, vários aspectos para abrir uma empresa. E aí, ao apresentar esse plano de viabilidade e as informações para os meus pais, a empresa em si, os números estavam lindos. A oportunidade realmente era muito boa. Mas a parte da sociedade poderia vir a ter um problema. Então, eu mesma voltei atrás e não segui com essa oportunidade. Hoje, eu tenho a convicção que meus pais já sabiam que não ia dar certo esse negócio. Mas eles não quiseram quebrar essa iniciativa e aprendizado que eu teria nesse processo. E fizeram com que eu mesma analisasse e chegasse com uma conclusão se era um bom ou não negócio. Eles colaboraram comigo me incentivando, dando o caminho de onde eu deveria ir, mas não deram a resposta de imediato. Essa foi uma experiência importante. Eu vou pular aqui e vou falar Olha, essa foto aí é uma das... A gente pode falar das iniciativas e aí a gente culmina a reunião, mas essa foto foi uma foto que diz muito sobre essa realidade do empreendedor. Nessa foto eu estava fazendo uma apresentação, eu devia estar com 19 para 20 anos aí, e eu fui fazer uma apresentação do software que eu representava. E naquela época não tem o auditório aí, o outro lado, né, a foto do auditório. Eram umas 50 pessoas no auditório de um hotel lá em Belo Horizonte, e todas as pessoas mais velhas do que eu. Todas as pessoas com a idade praticamente do meu pai, porque a tecnologia, a microinformática naquela época estava nascendo, né, e os profissionais da época precisavam aprender aquela tecnologia, aquela nova linguagem, né? E eu estava assim com a cara aparentemente serena, mas internamente interessante, lutando contra os pensamentos. No caso, um dos pensamentos que também muito limitam a vida dos bons propósitos, né, das boas ideias, que é o pensamento de timidez. Eu penso que eu não tinha condição, há poucos anos antes, ali, eu não conseguia fazer uma apresentação de teatro no colégio, eu tinha que... Era uma frase, eu demorava uma semana para decorar, de tanta aflição que eu tinha para falar em público e tudo mais, né? Então, essa era a realidade que eu vivia combatendo. Quando eu cheguei nesse momento, eu percebi realmente que eu já tinha conquistado um pouquinho, né, dessa resolução, né, dessa capacidade de serenar a mente e falar assim, não, você tem um produto que é bom, que vai servir para a empresa, você conhece bem, e eu nem era formado, né, mas você vai conseguir concluir e levar esse bem para os que estão aqui na apresentação. Mas o pensamento de timidez, ele leva
para o caso do empreendedor, para um outro ponto que eu penso que é tão perigoso quanto. Ele tem também por trás dele, ele impulsiona muitas vezes o ser a ter medo de falhar, né? A ter medo de ter as suas iniciativas, né? Então é tão importante também cuidar para que esse pensamento não ocorra na mente. Eu penso que para ter essa confiança em si mesmo, seja para falar, seja para realizar, seja para empreender, a gente precisa muito, né, de conhecer o que está dentro da própria mente, né, e selecionar. Quando a gente fala de selecionar pensamentos, eu faço uma imagem e aí eu já vou culminar. É como se eu faço a imagem que nós temos na nossa mente um computador de última geração. Todos nós recebemos isso do Criador, né? Essa capacidade de pensar, de observar, de refletir, de julgar, né? Nós somos os únicos seres, né, da criação que temos essa perspectiva, né, essa possibilidade de sentir, né, enfim, são muitos recursos que todos nós temos, né? Acontece que nós não nascemos com o manual, né? Então a gente usa esse computador muitas vezes de uma forma limitada, às vezes só para joguinho, às vezes só para processador de texto, enfim. Nós temos condições de ampliar muito mais, né, o conhecendo esse computador, de utilizar muito melhor, né, com certeza. E dentro assim, dessa imagem também, eu fico pensando que a nossa mente é como se fosse uma empresa mesmo, né? Tem essa estrutura, tem a parte, né, desses equipamentos, mas toda empresa também tem os seus colaboradores, né, os seus funcionários. E, às vezes, alguns colaboradores são bem positivos, são construtivos, são aqueles que impulsionam, levam, né? Mas tem um ou outro ali que, às vezes, não está muito feliz e são verdadeiros detratores, né? São dificultadores. Então, essa condição, né, de identificar e demitir, vamos usar essa palavra, né, esses pensamentos que não colaboram com o meu processo, né, de evolução, é muito importante. E favorecer também no campo profissional, em qualquer projeto que eu for realizar, né? Mas eu vou abrir agora, antes, só terminando com esse conhecimento, que eu penso que se eu fosse falar do empreendedor, para mim, ele realiza isso aí, ó. Quem quiser chegar a ser o que não é, deverá principiar por não ser o que é. O que isso quer dizer? Está difícil? É difícil? Eu vou ajudar, vou trazer aqui uma imagem para vocês. Aí facilita agora. Se eu quero alcançar o ponto B, se eu quero realizar muitas coisas na minha vida, no campo profissional, familiar, né? Onde eu estou? Estou lá no A, né? Então, quem quiser chegar a ser o que não é, chegar no ponto B, deverá principiar por deixar de ser o A. O que ocorre muitas vezes é que eu vejo seres que estão pensando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não sei o que, meu propósito, meu anelo, mas não quer deixar de ser o A. Ele não quer superar, ele quer manter, né, às vezes, aquele comodismo, as mesmas coisas. Eu quero uma profissão X, mas se eu não estou disposto a estudar, se eu não estou disposto a realizar aquela prova, aquele conhecimento, eu não vou sair do A. E é isso que ocorre, né? Esse comodismo, essa inércia, essa falta de vontade faz com que os seres tenham muitos bons propósitos e pouca realização, né? Ou nenhuma, né? E aí a logosofia vai ensinando a traçar esse caminho, que às vezes não é o caminho mais curto, mas ele é o caminho mais consistente. E a felicidade a gente vai alcançando, vai experimentando, não é lá no ponto B, é ao longo do caminho. Então eu vou deixar aqui o QR Code, quem quiser, nós temos
várias formas de aprofundar no conhecimento da logosofia, vários meios, né? Tem o site que eu já falei, tem os livros, se vocês quiserem informações. A forma mais, assim, que eu considero assim, a mais eloquente, a mais assim, direta, a mais produtiva, é fazer um curso que é gratuito aqui. Vocês podem se inscrever se quiserem. É um curso tem a possibilidade de alguns horários. Se não tiver a opção, vocês podem escrever o horário que vocês gostariam, que a gente pode tentar ver se a gente adapta. Mas esse curso vai fazer com que esses conhecimentos, essa experiência, um pouquinho que nós trouxemos, né, a Isabela e eu, vocês tenham direto na fonte, né, direto do autor, que eu penso que é muito melhor do que, às vezes, a minha percepção, a minha compreensão e a minha experiência. Então, quem quiser pode fazer, vai ter ali um fichinha também, se não quiser fazer pelo site, a gente faz anota lá, né, Rico? Tem revistas que vocês podem pegar lá. Quem quiser, e quem fizer o pedido de curso também já pode levar um livro. Aí, ó, então pronto, já levo. Alguma pergunta? O grande segredo de fazer o sucessor? Isso é uma ótima pergunta, viu? Essa está relacionada com um pouco que a Isa falou. É até um princípio que a gente deve adotar na vida e também na empresa, né? O princípio da generosidade, né? Eu preciso formar, para eu alcançar outros postos de maior responsabilidade, eu preciso ensinar aquilo que eu hoje executo para outro. Então, na medida que eu fui conseguindo, né? Tem muitos profissionais que fazem o contrário, né? Falam, não, eu para garantir meu emprego, aquela posição, não sei o quê, eu seguro o conhecimento, e olha que programador, né, tem essa possibilidade, né? Ele segura o conhecimento e fala, aqui eu domino e ninguém vai entrar nessa área. Mas acontece que, o que acontece? Ele se limita, porque aí surgem oportunidades novas na empresa e ele não pode galgá-las, porque ele está ali, só ele que faz. Então, a gente faz lá o seguinte, você quer esse novo posto, essa nova oportunidade, esse novo desafio? Beleza, primeiro, quem vai ser o seu sucessor? Quem que é o seu herdeiro? Aí ele corre para ensinar, assim como ele também, quando chegou na empresa, né, sem saber muito, ele teve que aprender. Então, ele aprende e ensina. E aí, depois, ganha a oportunidade. Então, o sucessor, ele pensa que é isso. Desde o início, você tem que pensar em formar, e vale para a diretoria, vale para todos os cargos, né? Alguém pediu também? Como cultivar valores com os colaboradores? Isso. É importantíssimo esse aspecto, né? E um desafio na vida de hoje, né? Que é home office. Mas você precisa manter essa cultura dentro da empresa e os colaboradores, né? O primeiro ponto é o exemplo. O exemplo. Então, eu tenho valores, eu tenho virtudes, eu quero cultivar a virtude lá no nosso caso, simplicidade, né? Respeito, relacionamento de longo prazo. Então, todos esses eu preciso, enquanto gestor, ser o primeiro, né, a cultivar e a atuar daquela forma. Então, esse é o primeiro ponto. Aliás, o autor da logosofia ensina que a conduta, né, ela avaliza as palavras, né? Toda palavra que, às vezes, eu falo, mas a minha ação, a minha conduta é o contrário, aí ela perde força, né? Então, esse é um ponto. O exemplo, a recordação, tendo sempre, né, oportunidades para a gestão falar com os colaboradores e também saber ouvir. Porque, às vezes, você tem pontos que
o colaborador pode colaborar, pode contribuir muito, né? Então a gestão precisa estar acompanhando. O que mais? Está vendo que tem certas coisas que a gente aprende nos livros de administração, né? Tem outros que nós precisamos aprender é nesse conceito mesmo, nesses conhecimentos mesmo transcendentes. Isa, você quer culminar? Sim, Pedro. Como ser bom sem ser tolo, né? E é um ambiente competitivo mesmo, mas eu procuro, o meu esforço, o meu foco todinho é que eu faça a comparação e essa competição, sabe com quem? Comigo mesmo, né? Eu tenho que estar sempre preocupado em que hoje eu tenha sido melhor do que ontem, e assim sucessivamente. Então, claro, a concorrência a gente observa como um ponto de referência, até como um estímulo para é possível, né? Quantas vezes a gente olha, fizeram lá, não, então nós temos condição de fazer também. Mas com esse olhar não de crítica, né? Não, esse problema ético é muito sério, né? E que não leva a nada, porque você tem problema ético e acaba também isso, pela lei, né, universal da correspondência, ao atuar errado, vai receber também errado. Então, atuando sempre com ética e pensando que você tem que superar aquilo que você mesmo de ontem, aí a condição tanto das pessoas quanto dos colaboradores e da própria empresa vai. A empresa, ela anda, todas as empresas andam de acordo com as pessoas, né? Computador, prédio, tudo isso é fácil, né? Às vezes até, se não tiver o dinheiro, faz o financiamento e tudo mais. Então, as pessoas realmente, elas precisam ter esse estímulo à iniciativa, a possibilidade de errar, né? Não temer o erro, porque, como eu disse, ele pode ser importante, né, para um passo na frente, porque os funcionários, as pessoas que têm medo, né, de fazer as coisas, elas fazem só o que manda ali. E a gente precisa de seres que tenham essa capacidade, né, de enfrentar e assumir novos desafios. Eu penso que a gente viveu algo parecido. A gente teve uma experiência parecida, onde um concorrente chegou muito valente, batendo ali de frente conosco, né? E aí a gente manteve firme, perdemos clientes na época, mas hoje, quando a gente mantém essa ética, esses valores, esse cultivo dentro da empresa e com os clientes também, uma hora isso volta. Então, hoje a gente colhe o retorno desses clientes voltando para a gente. Muito bem. Então, mais algum? Não? Sim. Um conselho? É uma boa pergunta, né? Eu penso que é justamente esse aspecto de eu não posso deixar, porque a valentia e a iniciativa, essa confiança em si mesmo, ela surge dos estímulos e do conhecimento que eu tenho. Então, se eu tiver que dar um conselho, o conselho é aprenda, conhecimento. O conhecimento é a matéria-prima de tudo que a gente colhe depois, né? Ele é que vai ampliando. Eu não posso pegar uma jarra de água de 1 litro e tentar jogar num copo pequeno. A minha mente ela precisa ir ampliando gradativamente. E isso é feito com conhecimento. Então, se eu tiver que dar um conselho, é aprender, né? Porque eu sofri muito, porque eu comecei muito cedo sem conhecimento. Então, eu daria esse conselho. Talvez eu esperasse um pouquinho mais para viver uma experiência um pouco mais suave, né? Muito bem. Então, eu gostaria assim, de agradecer, né, Isa, essa oportunidade, essa alegria de recebê-los. A gente espera que vocês possam... Esse curso que eu falei é um curso rápido, né? São 4 reuniões, se eu não me engano, 1 hora.
Então, voltando na sua pergunta, né? É um conhecimento que vale muito, uma reflexão que você extrair dentro do que o Gonzales Pecote falou. Aliás, por último, o Gonzales Pecote é o primeiro que fala que ele não quer que ninguém acredite em nada do que ele escreveu e falou. No método logosófico, ele ensina que a gente tem que comprovar na própria vida, verificar se é bom, se for bom, eu aceito, eu o adoto, né, aquele conceito. Se não for bom, eu posso deixar de lado. Então, experimentar o que se estuda e estudar o que se experimenta. Esse é um método muito prático da logosofia, né? Então, por isso eu deixo esse convite para vocês aproveitarem essa oportunidade do curso. Boa noite a todos, então. Vamos deixar aqui que a gente... Vou falar.